Já o Timão anda na bronca com uma de suas atuais parceiras. Falo ainda sobre contas aprovadas no Corinthians. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians anda na bronca com a Nike, tudo porque a fornecedora de material esportivo atrasou o lançamento do uniforme número 1 na temporada de 2026. A última estimativa dá conta de que isso pode acontecer em mais ou menos um mês. Vale a lembrança de que no fim do mês de maio, a paralisação dos campeonatos para a realização da Copa do Mundo. A preocupação no Parque São Jorge é de que o lançamento desse uniforme número 1 fique para o segundo semestre, causando enorme impacto e prejuízo, até porque ele estaria muito próximo do lançamento da camisa número 2. Há quem diga no Corinthians que existe a possibilidade até de a Nike ser notificada. Mas vale a lembrança de que o Corinthians não tem tanta força assim para pressionar a Nike, até porque acaba de antecipar um caminhão de dinheiro do contrato que tem com a empresa norte-americana. Essa grana vai ser utilizada para a quitação de uma série de dívidas, entre elas os 40 milhões de reais pro Tadieres pela compra de Rodrigo Garro, que se transformou numa punição na FIFA. Só para completar, registrar que o Corinthians não multará André pela segunda expulsão em poucos dias. O volante, que havia recebido um cartão vermelho contra o Palmeiras por colocar a mão numa parte íntima e balançá-la na direção do Andréas Pereira. Na oportunidade, o André pegou 10% de multa de salário no Corinthians. Agora, na expulsão após um carrinho forte no Thiago Mendes, não haverá punição. Mas Fernando Diniz disse o seguinte sobre o caso, abre aspas, fiz uma defesa forte ao André pela expulsão contra o Palmeiras, porque foi um equívoco de interpretação, mas essa foi totalmente desnecessária. Só que ele é um garoto de futuro brilhante, e um moleque muito dócil, é aprender e seguir em frente. E as contas no Corinthians foram aprovadas? Sim. Na noite dessa segunda-feira, apesar de números bastante ruins, o Conselho Deliberativo do Timão aprovou as contas de 2025, aquelas cujo prejuízo foi de 143 milhões de reais, com uma dívida bruta de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Foram 106 votos pela aprovação e 68 pela reprovação. Deu para perceber, entre conselheiros que estiveram no Parque São Jorge, que a irritação é total com Memphis Depay. A grande maioria dos membros do CD é absolutamente contrária à permanência do atleta, o que é só mais um indício de que o holandês não volta depois da Copa do Mundo. Só quero registrar mais alguns pontos importantes. A arrecadação alvinegra na temporada passada girou na casa dos 800 milhões de reais, número bem inferior a 1 bilhão e 800 milhões do Palmeiras e aos 2 bilhões e 100 milhões de reais do Flamengo. Para completar, contar também sobre um caso polêmico. Durante a reunião, foi contestado por parte de conselheiros da situação e da oposição sobre uma manobra contábil feita pelo departamento financeiro do Corinthians. Por conta dessa manobra, que acabou por submeter ao balanço de 2025 uma ação feita em 2026, essa medida permitiu que o Corinthians fechasse com um prejuízo de 143 milhões. Caso contrário, e as cifras poderiam ter superado os 700 milhões de reais no negativo. Só para você entender a situação grave em que se meteu do ponto de vista financeiro o Corinthians. E o Corinthians quer encontrar um parceiro que banque 100% dos salários do Memphis Depay. Essa é a condição imposta pelo presidente Osmar Stabile para que o atacante holandês permaneça após a Copa do Mundo. Você sabe, o contrato dele se encerra em 30 de junho. Hoje o Memphis Depay custa na casa dos 6 milhões de reais por mês. Para que ele permaneça, além de aceitar uma enorme redução, o Corinthians ainda entende que há necessidade de um patrocinador assumir todo o custo do atleta. O Corinthians quer ficar apenas, e apenas entre aspas, com os 42 milhões de reais que deve ao Memphis Depay e seriam diluídos ao longo de 2 anos de um próximo contrato. Isso significa dizer que não basta encontrar um parceiro. O Corinthians quer um parceiro que assuma 100% das responsabilidades atreladas ao salário do jogador, que precisaria reduzir de 6 milhões para algo em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, no máximo 3 milhões de reais. Traduzindo para o português e sendo bem claro com você, a chance de permanência de Memphis Depay hoje é muito pequena, para não dizer zero. Informação sobre a intenção do Corinthians em ter um parceiro bancando 100% dos salários de Memphis Depay foi divulgada pelo jornalista Luiz Fabiani.
Para completar em relação ao timão, Corinthians não terá Memphis Depay contra o Peñarol, jogo da Libertadores da América, o atleta segue em processo de recuperação, já dentro de campo a coisa funcionou bem, mesmo com a expulsão do André, vitória por 1-0 contra o Vasco, na tarde desse domingo na Neoquímica Arena, resultado que tirou o Corinthians da zona do rebaixamento. O Timão é hoje o 14º colocado com 15 pontos conquistados, destaque para o golaço do Bidu, mais um passe para gol do Garro, que cresceu demais de produção. A saideira, André expulso de novo. O jogador tem sido bastante criticado, especialmente desde que teve propostas recusadas do Milan. Muito torcedor lunático com Fernando Diniz, técnico com prazo de validade. De fato, os inícios dos trabalhos do Diniz são bem bons, como tem sido no Corinthians, né? O Brandon escreve que o Vasco é freguês do Corinthians, infelizmente. O Manuel Messias. Nicola, tem alguma novidade boa em relação ao Corinthians? Mais uma boa atuação do Garro, assistência bonita dele, né? O Corinthians, cara, teve muita dificuldade por conta da expulsão do André, mas a vitória era super importante. Quinto ou sexto jogo sem tomar gol do Diniz. Agora eu tô na dúvida, quer ver? Ó, vamos checar só para dar a informação direitinho. O Corinthians ainda não tomou gol sob o comando de Fernando Diniz, né? Eram 2 vitórias e 2 empates. Agora eu tô na dúvida se são... Peraí, vamos lá, mais fácil ver aqui. Já respondo já. Mas 100 gols desde que chegou ao Corinthians. Fernando Diniz tem 6 partidas, é isso. São 6 partidas, 4 vitórias e 2 empates e nenhum gol sofrido. E é muito louco isso, porque se você for pensar, a grande marca do Diniz era aquele time super ofensivo, mas que se expunha demais, tomava muito gol bobo, né? Por que você só fala mal do Corinthians? Não, Alexandre. Quando tem que falar mal, a gente fala. Quando tem que falar bem, a gente fala. Hoje eu acho que o Corinthians conseguiu fazer um jogo bem competitivo e venceu o Vasco com 1 a menos. Falei, por exemplo, dos 6 jogos sem tomar gol do Fernando Diniz e um início com 4 vitórias e 2 empates. Peço que deixem like, beleza? O Vinícius Pinha é o primeiro a mandar mensagem. Boa noite, Nicola. Como é que tá a situação do André? É verdade sobre uma proposta do Atlético de Madrid? Tem como você buscar essa informação? O André é representado por um empresário chamado Diogo Silva. Eu cheguei a perguntar para ele se tinha alguma coisa de renovação, ele falou que nada, e eu tinha perguntado sobre essa história do Atlético de Madrid algum tempo atrás. Deixa eu só buscar as minhas conversas aqui, ó. Peraí. Eu tinha perguntado para ele sobre a possibilidade de o José Martínez ir para o Vasco, ele é o mesmo empresário, e ele disse que sim. Aí tinha perguntado sobre a multa de 10% do salário pela primeira expulsão, ele disse que sim. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Boa noite. Tudo bem por aí? Teve alguma sondagem do Atlético de Madrid pelo André? Mandei aqui, tá? Se tiver resposta, já conto para vocês. Rapaziada boa, chegando aí com mais um giro de notícias do Coringão. Chegando aqui com muita informação para vocês. Então já peço humildemente o seu like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para você receber sempre notícias do Corinthians toda vez que tiver vídeo novo por aqui. A gente vai encerrando nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.